Olá, então esse vídeo a gente vai dar sequência a falar sobre o umbral. Já vimos no vídeo anterior que o umbral, na verdade, é a continuação da vida. Uns passam direto para as colônias e a maioria para no umbral, porque está no caminho onde a consciência está se aperfeiçoando para poder chegar à próxima vida. Então, o umbral não é um lugar horroroso. Não, tem que ver ele como uma possibilidade. E o meu trabalho é te esclarecer quem chega lá para ver se você não vai ser um deles. Então vamos nós. Umbral. Umbral, a tradução é muro. São camadas. Camadas que têm muros que separam. Muros por densidade. Eu tenho um vídeo que eu falo da morte, que eu explico essa história de densidade. Um grupo não consegue passar para o outro, porque não enxerga, porque não respira, porque não tem nada. Inclusive, tem a possibilidade até do tempo de cada uma dessas camadas andar de forma diferente. Por exemplo, o Dr. André Luiz, que escreveu os livros junto com o Chico Xavier, ele falou que ficou no umbral 8 anos. Será que é 8 anos mesmo ou o tempo lá demora diferente? Tem psicografias de pessoas que eram protestantes, que imaginavam que iriam dormir depois da morte, e fica dormindo. E acorda quando quiser. Tem gente que dormiu 20 anos e foi acordada para socorrer um filho que já estava com 20 anos. Então, será que dormiu 20 anos? Ou o tempo lá anda mais rápido? Não sei. Mas há a possibilidade. Então, entendendo que o umbral é a continuação da vida da Terra, onde a sua consciência está se preparando para a próxima, e que é feita por camadas, quem cai em cada camada? Para você se alertar em vida, para não cair numa camada das piores. Então, nós. A alma presa ao corpo, ela está presa por um fio de prata, chamado de fio de prata. Nas psicografias, nas cartas psicografadas, o povo fala que estava amarrado com uma corda, mas o povo chama de fio de prata. Então, conclusão, se a pessoa foi boa, viveu de forma digna, honrou a necessidade de amar a todos, de oferecer a outra face, de não julgar ninguém, o pessoal das colônias já sabe que vai morrer, vai lá, desata o nó, carrega a alma para o hospital lá de cima. Só que o contrário também se dá para a negatividade. Quando qualquer um tem o direito de pedir à espiritualidade favores. Então existe a espiritualidade que vale a pena e a que não vale tanto a pena. Então existe os guias e os quiumbas, que o povo tanto fala sem saber qual é a diferença de um para o outro. Então os guias de Umbanda são almas de luz, que vão fazer o que deve. As casas de Umbanda que não são de Umbanda recebem esses guias do próprio umbral. Então, se você chegou numa dessas casas e pediu um favor para um desses guias, tu vendeu tua alma. Se você, em sonho, está perturbada, no sonho tu viaja, né? Você foi a uma cidade do umbral e fez algum trato, vendeu tua alma. Se em vida, mesmo você não tendo feito um nem dois, mas viveu de forma perversa, porque já vinha do umbral numa incorporação meio que forçada, que você tanto pode vir ser reencarnado pelas colônias tudo arrumadinho, como compulsoriamente. Todo mundo tem chip. Não sei que computador sabe onde está cada um. E o chip avisa, pode ser resgatado, pode ser reencarnado, pode isso, pode aquilo. Sei lá como é que funciona, mas é o que se entende. Então,
Se você é perverso, se você pediu o que não deve, se você é um religioso falso, se você está apaixonado fazendo trato com o povo do Quiomba, tu se vendeu. Quando tu morrer, da mesma forma que o pessoal da colônia vem pegar os que honraram a vida, o pessoal do umbral vem te pegar. Desata o nó e te carrega, tu é escravo. Então tem um povo que é chamado de escravo que vai para as cidades do umbral. Nas cidades do umbral você encontra o chefão, os ministros, os chefinhos, parece até o Brasil, os ministros, os chefes de baixo, um bando de escravos, cadeia, chicotada, terrível, escolas de maldade onde se ensinam a obsediar. Então, nessas cidades, todo mundo lá precisa do ectoplasma do corpo humano. Então, eles precisam obsediar o que está vivo para poder ter lá a gasolina, o combustível da vida deles. Então, existem escolas que favorecem a tua vingança, que favorecem a tua raiva, que favorecem a tua paixão, que favorecem os teus vícios, que favorecem todos os desejos negativos, que fazem com que essa espiritualidade consiga entrar na cabeça dos que são semelhantes e colocar pensamentos. Por exemplo, eu escrevi um monte de livros. Fui eu que escrevi? Não, a espiritualidade positiva, pelo menos, entrou na minha cabeça e me fez escrever. A minha mão não correu. A cabeça que pensou. Eu tive livros que eu começava a escrever, eu não sabia o que eu ia escrever no segundo capítulo, mas também não estava preocupado, porque eu sabia que ia aparecer. Um negócio muito, muito estranho. Então, se você é suvina, se você é autoritário, se você está bebendo mais que deve, se você é fumante, se você é drogado, se você tem vício no sexo, se você está fazendo alguma besteira, tenha certeza que você está semelhante a um grupo desses do umbral. E caso inconscientemente, em sonho, na magia, ou nas vontades, ou nas atitudes, você esteja se dando a eles, certamente quem vai romper teu fio de prata no dia que tu morrer é eles, vão te carregar para o umbral. Então, essa é a primeira parte dos habitantes que lá estão. Então, hoje nós estamos falando dos habitantes do umbral. Então, tem lá os escravos. Tem o patrão, o subchefe, o chefe, subchefe, cada um fala para o de cima. E todos têm a intenção de usar dos humanos, pela perversidade própria deles, através da semelhança, contra alguma coisa. Agora, se você paga a sua proteção, tem seu anjo de guarda, tem seu povo de rua, tem quem lhe proteja, eles vão perder tempo tentando brigar com a luz? Não. Onde tem trevas, a luz chega, a treva acaba. Eles não são burros de perder tempo numa luta que vão perder ou que podem perder, já que existem tantas possibilidades. Então, o que cabe a você? Se alertar de, mesmo não sendo grande coisa, se alertar, fazer suas orações durante a hora que for dormir, para não cair no umbral, pagar suas proteções numa magia positiva, para que você tenha protetores para eles não chegarem perto de você, tentar evitar os vícios, os erros da carne, se proteger. Agora, vamos lá. Tu não fez nenhuma dessas maldades, mas também não fez bondade nenhuma. Viveu para si, viveu só para os seus familiares, viveu só para o amor que você encontrou na terra, viveu para as vontades que o ego do corpo está
querendo, que o ego está ali provando. Então você não pode até não ir para as cidades, mas vai para os vales. Vai para os vales dos drogados, vai para o vale dos falsos religiosos, vai para o vale dos suvinas, vai para o vale... São almas que viram espírito, né, depois da morte, que não servem aos quiumbas. Porque não tem maldade, mas também não tem bondade. Então vão para os vales. Existem 2 vales que são conhecidos como os maiores. O dos falsos religiosos. Lá estão espíritas, lá estão católicos, lá estão protestantes, a maioria, né? Jesus falou, não peque contra o evangelho, porque você será réu eterno. Ele avisou. Está lá na Bíblia. Os caras têm a Bíblia do lado de baixo, debaixo do braço, não sei para quê, porque eles não leem. Então, esses vales são enormes. Os caras estão lá até que a consciência admita o erro e peça ajuda sincera para poder chegar às colônias ou, pelo menos, um dos postos avançados de socorro. Que ou ele vai ser encaminhado dali mesmo a uma recuperação, a uma reencarnação, ou vai para as colônias se preparar com calma para voltar à vida. E, por fim, tem uma terceira situação, que é daqueles que às vezes nem percebe que morreu. Não era mal, não era bom, morreu, não percebeu que morreu, e aqui ficou que nem num sonho, que nem num pesadelo, onde ele acha que todo mundo parou de falar com ele e está andando pela costa da terra, vendo todo mundo, mas ninguém vê ele está em outra dimensão. E até que ele se perceba nessa furada, até que ele perceba que precisa de uma ajuda, até que perceba que tem que correr atrás, porque, do contrário, se ele gostar daquela situação, naquela situação ele vai ficar. O livre-arbítrio é dado pela misericórdia de Deus a qualquer um fazer o que quiser. O bem não combate o mal. O bem socorre aquele que sai do mal pedindo ajuda. E o mal não quer brigar com o bem porque sabe que certamente vai perder. Então é bem separado. E como na espiritualidade não precisa se falar para se entender, é muito difícil a pessoa que já está nas cidades, que já está nos vales, pedir ajuda, porque bastou pensar que vai pedir. Aquele que não quer perder o escravo, aquele que não quer perder um companheiro, aquele que vai falar, para com isso, não vai fazer um negócio desse. Aí vai no chicote, vai no castigo. Lá se sente fome, se sente sede, se sente dor, se sente tudo. O corpo é igualzinho. Da forma como você morre, é a forma como você fica. Você não vai para vidas anteriores, não. Você continua nessa até a hora que a tua consciência acabar o ciclo. Ok? Então, esse vídeo me atrevi a fazer um resumão sobre quem chega no umbral, para ver se você se identifica. Tá? Tem os 7 pecados capitais. Não me lembro quais são eles. Mas se você é suvino, abre o olho. Se você é autoritário, abre o olho. Se você é egoísta, abre o olho. Se você está morrendo pela boca, abre o olho. Se você é fumante, drogado, viciado em sexo, atraindo o seu semelhante, não está dando valor ao amor que deveria estar dando por empatia, abre o olho. Se você pediu que não devia na magia, abre o olho 3 vezes, porque dá para consertar ainda em vida. Vai numa magia que preste e peça lá uma proteção interessante. Sabe, o meu trabalho aqui não é contar abobrinha, curiosidade, não, é alertar. Todo mundo tem o direito de errar. Deus nos dá o direito de errar. É errando que se aprende. Ok? Eu acho que eu falei, então, sobre todos os habitantes do umbral. Repetindo, vai lá ver o meu vídeo que eu falo da morte, que eu explico as camadas. E no próximo vídeo que completa a história do umbral, eu vou
usar do Evangelho de Maria Madalena, onde Jesus deixou claro as camadas, e também da roda da vida, que também ali dá uma ideia das camadas do umbral. Vou juntar isso tudo. Se Deus quiser, eu consigo fazer um improviso que dê para explicar isso com facilidade. Ok? Dá o link, me chama, estou aqui para a gente se divertir. Abraço!